Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Alda Maria, eu moro aqui pelas bandas das Minas Gerais, sou da região de Guaxupé e quero hoje, te contar uma história sobre uma espanhola que fazia um doce de leite que era uma maravilha. Ela fazia esse doce de leite puro, segundo essa espanhola, conhecida como Dona Arimateia. Ela havia aprendido esse doce lá na Espanha. Doce de leite, que segundo ela era espanhol. Só que aí, vindo aqui para Guaxupé, ela também fez uma adaptação desse doce de leite junto com ameixas. Paulinho era um equilíbrio tão gostoso, porque você sabe que o doce de leite, ele é um tanto ou quanto enjoativo. Mas na medida em que ela acrescentava a ameixa dava aquele sabor agridoce, aquele azedinho da ameixa, em contraste com aquele sabor adocicado do doce de leite, ficava perfeito, era impressionante. Essa senhora de nome Arimateia, ela trabalhava muito tempo fazendo tachos e tachos do seu doce de leite. E eu, certa ocasião, Alda Maria, acabei sendo contratada pela Dona Arimateia e eu passei a ajudá-la. Inclusive, quando eu ia ajudá-la, ela estava fazendo o doce, no doce ela não deixava colocar a mão, era coisa com ela, mas eu cuidava da casa dela. No entanto, depois de uma certa idade, a senhora Arimateia devia ter um pouquinho mais de 60 anos, com certeza. Ela já não deixava mais ninguém mexer na casa dela, nem eu. Às vezes eu até me oferecia, porque eu ficava imaginando que aquela senhora que trabalhava com a saúde pública, porque você sabe, ela fazia um alimento, o doce de leite que ela fazia era um alimento. Então, de certa forma, ela trabalhava com a saúde das pessoas. Ela fazia o doce de leite na casa dela. E ela não deixava mais limpar a casa dela. Então eu fiquei cismada com isso. Não fui eu quem fez uma denúncia certa vez, mas alguém deve ter feito. Eu só sei dizer que a senhora Arimateia, devido condições de higiene, ficou proibida, vamos dizer que fosse vigilância sanitária, não tinha esse nome não. Mas para que as pessoas entendam, vigilância sanitária fez lá uma visita e proibiu a Dona Arimateia de fazer o doce de leite. Não, porque as condições de higiene não são favoráveis. Ela ficou muito sentida com isso. E aí a filha dela, que morava ainda lá na Espanha, na região de Barcelona, de nome Dolores, entrou em contato com a mãe desgostosa aqui no Brasil, e aí a Dona Arimateia resolveu que ia voltar para a Espanha, na casa da filha Dolores. Ainda neste momento, eu me ofereci. Falei, olha, Dona Arimateia, se a senhora quiser, antes da senhora ir, eu posso fazer uma limpeza na sua casa, porque eu imaginava em que situação se encontrava aquela casa. Ela não deixou nunca mais eu limpar, e eu tenho certeza absoluta, tinha essa certeza comigo, de que ela não dava conta da limpeza daquilo, até porque ela amava fazer doce, mas limpeza nunca foi com ela. Ela disse, não precisa, não quero. E o que aconteceu? Ela vai de encontro à filha lá em Barcelona, na Espanha, vai de encontro a Dolores e ela trancou, passou corrente na
porta, mas trancou a casa muito bem trancada, era um sobrado que ela morava nessa região de Guaxupé. Meu querido amigo, olha, passou um tempo, mas passou um tempo considerável quando o telefone da minha casa tocou. Era a Dolores de Barcelona, que era filha da dona Arimateia. Era ela me dando notícias da sua mãe. Ô Alda Maria, sou eu, a Dolores, direto aqui de Barcelona. Inclusive, vale aqui um detalhe, eu tinha muita dificuldade para entender o que a Dolores falava, porque o pessoal de Barcelona fala assim um espanhol muito rápido, sabe? E embora ela soubesse português, porque ela também viveu com a mãe um período no Brasil, ela sabia português, ela tentava falar português, mas devido ao hábito lá com Barcelona, ela falava muito rápido. Então eu, para entender, às vezes eu perguntava, ela repetia, foi difícil, mas ela me explicou que a mãe dela, dona Arimateia, não voltaria mais. O que foi? O que aconteceu? A mamãe, a senhora Arimateia, estava morta e enterrada em terras espanholas. Ela era a herdeira da casa que a mamãe deixou, que a mãe dela deixou aqui em Guaxupé. Então ela dizia pelo telefone: ô Alda, por favor, eu queria que você fizesse uma limpeza, eu mando o dinheiro para você, faça uma limpeza e depois eu combinei com uma corretora, depois que a casa estiver pronta, aí você autoriza, mas só depois que a casa estiver limpinha, essa corretora entrar, ela vai avaliar para vender a propriedade. Tudo bem? Ora, tudo bem, eu fui contratada, era uma moça que eu conhecia assim, de ouvir a mãe falar muito dela, ela fez tudo direitinho, ela iria depositar, como de fato depositou, eu teria contato com a corretora, como esse contato de fato aconteceu, mas antes disso tudo acontecer, aconteceu algo extraordinário e sobrenatural. Cheguei naquela casa, era um sobrado, girei o ferrolho da pesada porta, era uma porta de jacarandá, ainda tinha uma corrente que prendia um cadeado. Como eu não tinha essa chave aí do cadeado, foi por isso até que a senhora, a dona Arimateia, mandou passar a corrente com cadeado, porque ela sabia que eu tinha uma cópia da porta. Eu trabalhava com ela, então eu tinha aquela chave, aquela cópia da chave, até por uma questão de segurança, eu tinha guardado comigo. Mas eu não podia entrar na casa, então eu chamei uma pessoa especializada, um chaveiro. Ele, ao invés de tentar fazer uma chave para o cadeado, ele preferiu serrar a corrente. Foi um tempão, ele conseguiu serrar a corrente e eu paguei esse rapaz, esse dinheiro todo. Depois eu apresentaria as notinhas para a filha dela para que ela me reembolsasse. E ganhei o interior do velho sobrado. Saí lá de dentro. Vocês imaginem uma casa que já estava suja, uma casa que ficou trancada quase 2 anos, totalmente trancada. Saía de dentro da casa um cheiro sufocante de mofo. Havia inseto, havia rato. Meu Deus do céu. A senhora, a dona Arimateia, não permitiu que aquela casa fosse aberta por ninguém durante esse tempo todo. Aquele lugar nunca mais tinha visto a luz solar. Mas como eu tinha topado a fazer o serviço, olha, qualquer pessoa teria desistido. O cheiro era tão ruim que saía dali que qualquer pessoa desistiria. Mas eu me lembrava da minha antiga patroa Arimateia, que não queria ninguém que mexesse nas coisas dela. Ela era uma mulher muito sistemática, era uma mulher extremamente ciumenta. Dona Arimateia sempre foi assim. E aí eu me lembrava de que eu podia e devia sim fazer alguma coisa por ela. Mesmo aquela mulher estando morta, eu deveria fazer alguma coisa por ela. Então, eu, no que havia combinado com a filha dela, Dolores, eu resolvi encarar. Subi as escadas de madeira do sobrado estalaram como se tivesse podre aquela madeira toda. Um ruído seco era produzido por cada passo que eu dava. O sótão do sobrado atulhado de badulaques. Aquilo tudo mostrava um cenário desolador, de pó e de desordem. E eu fui, na medida do possível, tirando aquilo tudo para fora. Naquele tempo, a gente não tinha essa facilidade da máscara. A máscara que se tornou tão popular, né? Depois da pandemia.
Naquele tempo não tinha. Então eu lembro que eu amarrei uns 2 panos assim no nariz, uns 2 panos de algodão, sabe, prendendo o nariz para poder suportar. Fui abrindo janela, fui deixando a luz do sol entrar, deixando que o ar entrasse, um novo ar entrasse. Quando eu entrei no quarto que pertencia à senhora Arimateia, meu amigo, comecei a sentir arrepios. Uma coisa extraordinária começou a acontecer, arrepios que vinham assim, lá do meu cóccix, subia por minha coluna e até o alto da minha cabeça, levantando-me o cabelo. E eu sentia que havia alguma presença naquele quarto, alguma presença espiritual. Eu poderia ter chegado à janela primeiro para poder abrir a janela. No entanto, com a luz que vinha da casa e a porta agora do quarto aberta, eu conseguia ter uma claridade dentro do quarto, a ponto de eu levantar a tampa de um velho baú que eu encontrei. Eu praticamente tropecei naquele baú, um baú imenso. Eu bati assim nele, olhei e falei, um baú. Aí eu levantei a tampa do baú e dei de cara com um espelho. Aliás, uma peça magnífica, porque era um espelho e nas laterais desse espelho havia um trabalho feito em madeira, mas aquele trabalho era artesanal, aquele trabalho feito com esmero, com capricho, num mogno bonito. Era linda a peça de espelho, envolta por aquela moldura em madeira mogno escura, peça magnífica. O espelho ele era oval, a moldura toda talhada, tinha no meio da madeira, parecia que tinha um bronze, um amarelado, parecia assim cravejado de um brilhante, né? Alguma coisa com brilho foi colocada ali, aquilo encheu os meus olhos. Aí quando eu vi aquele espelho, falei, puxa, eu até com medo de quebrá-lo, aí eu cheguei até a janela do quarto, abri a janela, a luz do sol entrou. E fiquei imaginando, falei, puxa, esse espelho deve ser um objeto muito valioso. Cheguei a pensar, passou pela minha cabeça a ideia de eu pedir aquela peça para ela ia vender a casa. A corretora iria na casa para fazer uma avaliação e passou pela minha cabeça a ideia de pedir. Ia pedir para Dolores o espelho. Aquele espelho, quem sabe, eu tinha certeza absoluta que talvez valesse, vendendo, uma bela nota, um bom dinheiro, de tão linda que era a peça. Então eu falei, bom, esse espelho aqui eu vou levar para casa. Eu vou levar, obviamente, eu vou falar para Dolores, mas eu vou levar para casa. Eu peguei o espelho, separei e fui fazendo a minha limpeza. Fiz a limpeza. Obviamente que num dia só não daria para limpar tudo aquilo, não dava, mas eu comecei pela parte de cima, para depois descer e fazer a limpeza na parte de baixo. No primeiro dia, eu trabalhei na parte de cima. Levei o espelho para casa, porque aquela era a peça e eu iria comunicar a Dolores, porque devia valer uma grana. Quando foi de noite na minha casa, eu, cansada de tanto ter trabalhado naquela limpeza, pensei comigo, vou dormir. Atendi marido, atendi filhos, eles também foram se deitar e eu acabei deitando e já estava quase pegando no sono quando eu lembrei do espelho. Falei, puxa, eu deixei o espelho na área, do lado de fora da minha casa. Eu tinha enrolado ele num jornal, aliás, em várias folhas de jornais, porque o espelho era oval, era grande, então eu precisei de algumas folhas de jornais. Falei, meu Deus, deixei na área. E começou a ventar, o tempo começou a mudar para chuva, e eu lembro que eu tinha encostado ele na parede e sobre uma mesa. E fiquei pensando, esse espelho vai cair e vai se quebrar. Então, todo mundo dormindo na minha casa, isso devia ser mais ou menos meia-noite. Me levantei, aquele vento, a chuva, relâmpagos, trovões. Foi quando eu abri a porta da cozinha, porque ele estava na varanda da parte externa da minha casa, apoiado assim sobre a mesa e encostado na parede. E o vento, ainda bem que o espelho ele era pesado, então ele não se moveu.
Eu tinha acendido a luz da varanda para enxergar melhor. E quando eu resolvi que eu ia levar o espelho para dentro da minha casa, eu não sei por que eu resolvi tirar o jornal do espelho. Eu poderia ter pego como ele estava, mas eu resolvi tirar o jornal do espelho. E quando eu tirei o jornal do espelho, na parte externa da minha casa, e eu olhei para o espelho, para o cristal do espelho, eis que eu vejo a Dona Arimateia. Ela estava refletida no espelho, meu Deus do céu. Eu fiquei estarrecida. Quando eu olhei no espelho, ao invés de ver o meu próprio rosto, eu dei com as faces maceradas e os cabelos desgrenhados dela, Dona Arimateia, que me sorria, mas o sorriso era sarcástico. Eu não suportei, na hora dei um grito. Foi um susto tão grande. O meu marido se levantou, meus filhos se levantaram, todos vieram me acudir. O que foi, mãe? Eu apontava o espelho, eu mostrava o espelho. Mas que foi? Ninguém conseguia entender. Sim, porque quem viu a Dona Arimateia fui eu. Ninguém mais da minha família via apenas o espelho. Eles não entendiam, portanto, o meu pedido de socorro, aquele meu grito, o porquê do meu desespero. Mas eu tinha visto, ao invés do meu rosto, eu tinha visto o rosto da Dona Arimateia. Ela estava lá, refletida no espelho, faces maceradas, cabelos desgrenhados, e sorria um sorriso sarcástico. Eu sabia o que eu tinha visto. Fiquei desesperada. Naquela noite eu não consegui dormir. O meu marido, meus filhos me acalmavam, trouxeram-me a Bíblia, trouxeram para pertinho de mim, colocaram a minha mão sobre a Bíblia. Deus está com você, não se preocupe, isso foi coisa da sua imaginação. Vai ver que você levantou dormindo. Você levantou dormindo, por que você tiraria? Era a pergunta que meu marido me fazia. Por que você tiraria o jornal do espelho lá fora? Você podia ter, se fosse uma coisa consciente, que você tivesse saído para recolher o espelho, você traria o espelho com o jornal e tudo aqui para dentro. Não tem lógica. Eu às vezes parava para prestar atenção no meu marido e tentava, quem sabe, me enganar. Mas a verdade era que eu tinha visto o rosto da senhora Arimateia. E aí eu coloquei na minha cabeça, falei, foi porque eu peguei o espelho. E ficou subentendido que aquilo tinha sido um furto meu. Não, eu já disse a vocês, desde o início, quando eu vi a peça, eu a trouxe com medo até da própria corretora enxergar aquela peça, se interessar por ela. Então eu trouxe, porque a peça era linda, a peça era maravilhosa. Eu trouxe com esse objetivo para casa, para tirar da vista de alguém, mas eu iria comunicar a Dolores. No dia seguinte, eu teria que voltar lá no sobrado, para terminar o serviço. E cheguei a pensar comigo, levo o espelho, não levo o espelho. O que você faria? Você levaria o espelho de volta? Não foi o que eu fiz. Eu deixei o espelho em casa, mas para descaracterizar que houvesse qualquer tipo de furto, eu entrei em contato com o Barcelona. Eles estão sempre 4 horas à nossa frente. Então quando eu liguei por volta de 7 horas da manhã, eu sabia que em Barcelona já 11 horas da manhã. Eles estão sempre 4 horas à nossa frente. E eu conversei com a Dolores. Falei, Dolores, então, eu já tive lá, nossa, o sobrado estava em petição de miséria. Você não imagina a sujeira que estava. Eu devo demorar ali para uma limpeza geral total, olha, de 3 a 4, 5 dias. Ontem eu adiantei já bem a parte de cima. Hoje eu volto lá, sabe? Mas eu preciso dizer uma coisa. Dentro de um baú, eu encontrei um espelho. Quando eu falei, eu encontrei um espelho, ela, a Dolores, respondeu, ah, meu Deus, o espelho da minha mãe. Eu falei, com certeza sim, o espelho era dela, né? Encontrei. E eu trouxe esse espelho aqui para minha casa, porque falei para ela a verdade, achei uma peça linda e talvez ele possa até valer um bom dinheiro, e eu fiquei com medo da
corretora se interessar por ele. Então eu trouxe para casa e eu estava pensando em pedir essa peça para você, ou que você me vendesse por um preço que eu possa pagar, quem sabe no nosso acerto com a limpeza. Só que eu percebi que na medida em que eu falava, a Dolores silenciava de lá. E sentia que a respiração dela ficou assim, até um pouco mais rápida. Foi quando ela falou: menina, parece até que foi uma transmissão de pensamento. Eu tinha me esquecido totalmente de recomendar você sobre esse espelho. A minha mãe morreu falando desse espelho. E o que foi que ela falou sobre o espelho? Que eu não permitisse que ninguém tocasse nesse espelho. Era dela, o espelho era dela. Ela tinha um amor por esse espelho. Ela ganhou do amante dela. Esse detalhe eu não tinha revelado ainda. A senhora, Dona Arimateia, ela, quando saiu da Espanha para o Brasil, ela deixou lá na Espanha o marido que era o pai da Dolores. Se separaram e ela veio para o Brasil, mas não chegaram a se separar assim em papel. Separação de corpos. E depois eu fiquei sabendo os detalhes, a Dolores me contou, que ela se separa, ela vem para o Brasil com medo até de que o marido pudesse tentar contra a vida da senhora Arimateia. Porque, de acordo com o que me contou a filha Dolores, a mãe tinha um amante lá em Barcelona. E o marido dela, o esposo dela, que era o pai da Dolores, havia descoberto. E aí, ela, com medo de ser assassinada, ela larga o marido, quer dizer, ela deixa a filha aos cuidados lá dos seus pais, dos pais dela, Arimateia, e ela vem para o Brasil. Na verdade, ela fugiu para o Brasil. E ela trouxe consigo essa peça, esse espelho, que era presente desse amante dela. Esse amante era dono de uma loja de móveis lá de Barcelona. E ela trouxe o espelho. Aqui no Brasil, ela tenta se encontrar enquanto mulher com algum outro homem, coisa que não me pertence, que eu não quero comentar nessa história. Ela teve, sim, alguns namorados aqui em Guaxupé, mas nunca ela se encontrou a partir daí. Aquilo tudo era um segredo da senhora Arimateia. Então ela começa a se dedicar à feitura dos doces e ela começa a ganhar dinheiro com isso, mas sempre viveu sozinha. Esse espelho ela tinha trazido com ela lá de Barcelona, era um presente do amante. E quando ela voltou, naquele desespero dela voltar, depois que houve a denúncia, que proibiram ela de fazer os doces, quando ela voltou para Barcelona, talvez imaginando que ela viesse logo de volta para cá, ela deixou o espelho naquele baú. Então, aquele espelho, ele era da autoestima da senhora Arimateia. Ela tinha uma paixão por aquilo. Então foi por isso que ela me apareceu no espelho. Obviamente que depois que a Dolores me disse isso, ela me autorizou a ficar com o espelho. Mas eu não tinha mais a menor condição de manter aquela peça na minha casa. Então eu levei num especialista, uma pessoa que comprava móveis antigos, e conforme eu imaginava, ele me pagou até um bom valor pelo espelho. Com parte desse dinheiro, eu acabei pedindo que se rezasse uma missa em sufrágio à alma da senhora Arimateia. Nunca mais, a partir desse momento, nunca mais eu tive qualquer medo, ou qualquer receio, ou qualquer visão desse espírito. Mas, de uma maneira impressionante, ela apareceu para mim, naquela noite, no espelho. Eu a vi com toda clareza. E tudo aquilo que a minha família, por um momento, desconfiou, que pudesse ser da minha imaginação, quando a Dolores contou essa história, ela praticamente confirmou o que eu tinha visto. Depois até contei para Dolores. Detalhe, na sequência eu terminei de fazer a limpeza do sobrado, depois a corretora me procurou, veio essa corretora que efetuou a venda do imóvel e a Dolores recebeu lá tudo em detalhes. E também a nossa negociação da limpeza foi cumprida à risca. Mas essa é uma experiência sobrenatural que eu vivi, única que eu vivi.
e que eu não desejo que ninguém mais experimente, porque foi um pavor muito grande o que eu vivi, muito grande. Abraços, espero ter novas oportunidades para contar outras histórias da minha doce e querida Guaxupé, a terra do doce de leite, o melhor doce de leite do Brasil, ainda, na minha modesta opinião, se produz aqui em Guaxupé.